De volta com Memórias do Poder Legislativo. E se você está como eu curiosa para saber como é que termina essa história, ou melhor, como é que começa esse exílio no Chile do deputado Getúlio Hanashiro, a gente vai saber agora, mas o senhor pulou uma parte importante da vida que eu queria que o senhor contasse, que foi o casamento do senhor, que o senhor fez um discurso de protesto em plena cerimônia. O senhor pediu licença assim para o padre e falou, como é que foi? A noiva não ficou brava? Me conta. A verdade é o seguinte, que já na época do colégio, da faculdade, eu tinha um relacionamento muito grande com alguns dos parlamentares que tinham um posicionamento muito claro contra a ditadura, que era o caso do deputado Davi Lerer e Mário Covas. O Mário Covas acabou ficando como meu padrinho de casamento, junto com a dona Lila. E na data aprazada, dia 28 de dezembro, ele estava preso em Santos e, portanto, não podia comparecer à cerimônia do casamento que foi realizado na igreja de Santo Domingos, nas Perdizes, rezado pelo Frei Jorge. E aí ficou uma vaga... Ficou o espaço ali? Não é? Que era a presença do casal, Mário Covas e Lila. E aí eu não tive outra coisa que senão fazer um discurso dizendo que a ausência dos padrinhos foi em função da prisão arbitrária, da ditadura, essa coisa toda, e foi por aí. No meio do casamento? No meio do casamento. E a verdade é que nesse casamento também havia algumas lideranças sindicais, entre os quais Luiz Tenório de Lima, que era do Partidão, e alguns outros elementos. Por exemplo, estavam outras pessoas que ajudaram eu a trazer o representante do Juscelino, Renato Ascher, que quando eu estava na faculdade como presidente da Sociologia Política, nós organizamos uma conferência do Renato Ascher, que era o porta-voz do Juscelino para a criação da Frente Ampla em São Paulo. Frente Ampla foi uma frente organizada pelo Lacerda, Juscelino e Jango. Imagina 3 adversários, não é? Ou pelo menos 2 adversários aguerridos, que se uniam contra a ditadura, contra o regime militar. E eles criaram essa frente ampla. E o Renato Ascher veio para São Paulo, na conferência que nós havíamos organizado, que eu havia organizado com o presidente do Centro Acadêmico, que era uma prévia do lançamento da frente ampla em São Paulo. Esse foi um dos momentos, inclusive, mais importante da minha gestão. E outra foi um grande debate que nós realizamos também na Sociologia Política, que foi o debate entre o professor Otávio Ianni e Oliveiras Ferreira, um da direita, mas competentíssimo professor de Sociologia, e outro da esquerda, também competentíssimo professor de Sociologia. Foi um embate extremamente rico. Não é? E esta foi a coisa. De modo que, quando eu saí para o Chile, na verdade, em função da minha condenação, a gente tinha toda essa visão de que a nossa causa era uma causa positiva, muito justa, porque muita gente estava envolvida nisso. Mas, evidentemente, que trouxe uma carga, um trauma no momento da nossa saída. Por exemplo, eu saí um mês depois do meu casamento. O senhor tinha acabado de casar. Eu tinha acabado de casar. O senhor estava contando para a gente dessa decisão. Pois não foi fácil. Não foi fácil. Primeiro, pela própria família, tanto da minha mulher quanto a minha. A minha família é conservadora também. Imagina a família de imigrantes japoneses que vem, em geral, todo estrangeiro que vem, quer se integrar na parte mais conservadora da sociedade dominante. E, por outro lado, a família da minha mulher, de um lado, quatrocentona do Vale do Paraíba, não é? E realmente extremamente conservadora.
mas foram absolutamente solidários. Quando eu me despedi do meu pai, eu disse a ele que ia sair do país, ia para o Chile, ia tentar ir para o Chile, e que ele não contasse a ninguém. Ninguém mesmo. Ninguém mesmo. Aí ele me fez uma pergunta, mas nem para sua mãe? Putz, aquilo me doeu. E o que o senhor respondeu? Falei, nem para ela. Porque eu estava pensando muito mais na segurança deles do que da minha. Na do senhor. Porque a gente não sabia, não é que a gente queira enfeitar isso, mas, na verdade, naquele momento, a gente não sabia o que podia estar acontecendo. Não era só o fato de ser condenado e preso, Exatamente. que o senhor sabia que ia acontecer. Exatamente. Era medo de morrer? Não, é medo exatamente, é um pouco de ser perseguido, de ser torturado, assassinado, de represália contra a família. Então, na verdade, era muito mais em relação aos familiares do que a gente mesmo. Entendeu? Eu acho que havia uma certa irresponsabilidade diante da nossa própria pessoa e muito mais responsabilidade em relação aos demais. Não é? Mas o que me deixa assim, querendo saber, o que o pai do senhor falou? Será que ele pôs a mão na consciência e falou, por que eu fui dar o nome de Getúlio para esse menino? Olha o que ele está aprontando? Verdade, ou ele falou, vai? Ele nunca falou nada, mas a gente tem certa intuição de filhos. Meu pai sempre, eu acho que ele estava me preparando para a vida política. Tanto é que, num determinado momento, ele chegou até a comprar um lote no Morumbi. Não é? Ele dizia que aqui ia construir a casa, essa coisa toda. Né? Mas, veja, dentro daquela perspectiva um pouco conservadora, entendeu? Agora, o que acontece? Quando eu saí, e o papel da minha mulher foi muito importante. Ela ficou? Ela ficou, mas ela foi muito importante, solidária, essa coisa toda. E forte, né? Forte e que ensejou uma visão muito forte também no meu pai. Disse, não, ela é mais Hanashiro do que muitos dos nossos, entendeu? E aí se criou realmente um grau de solidariedade que me permitiu que eu chegasse a um ponto que dissesse que, olha, não conta para ninguém mesmo, porque nós vamos tentar sair. E a nossa saída foi traumática, porque nós pegamos o carro com os amigos que conheciam a rota para o Paraguai e nós percorremos cerca de 1.000 quilômetros de automóvel sem saber se o mandato de prisão já tinha sido expedido. Ou não. Parando em barreiras policiais. Agora, imagina, nós com cara de garotos ainda estudantes. Meninos. A pessoa que estava dirigindo, um adulto no meio da semana, quer dizer, o que eles estão fazendo? Dizer que nós íamos jogar no cassino do Paraguai não ia pegar muito. Então foi uma coisa muito traumática. Hoje a gente conta isso como se a coisa fosse parece até uma aventura. Cor-de-rosa, mar de rosa, uma aventura, mas na verdade, naqueles momentos, realmente foi uma coisa muito dura. Talvez muito mais, não para nós, mas muito mais para os nossos familiares. Com certeza. Entendeu? O senhor chegou ao Chile sozinho? Eu cheguei com mais um colega que é da diretoria da UEA, que foi condenado comigo, e nós chegamos em Santiago de Chile. Nós fomos para o Paraguai, e no Paraguai nós só tínhamos um documento de identidade, e nós não podíamos viajar para fora do Brasil que não tivesse sem carteira de identidade, porque ele não fazia limite com o Brasil. Mas nós conseguimos com o despachante uma autorização para estrangeiro para viajar, uma autorização paraguaia para viajar. E com isso nós conseguimos ir até o Chile. Mas mesmo no embarque e no desembarque era aquela aflição. Será que vão nos prender? Será que vão nos deportar ou não? Entendeu? Então foi todo um trauma até a chegada final em Santiago de Chile. E aí, em Santiago,
eu tive a sorte e, na verdade, no passado eu sempre tive essa preocupação. Eu nunca fui um ótimo aluno, mas eu sempre frequentei as aulas, sempre frequentava as aulas, portanto, era assíduo nas aulas, aprendia, não estudava muito, mas aprendia. Então, eu consegui uma bolsa de estudo para fazer o curso de pós-graduação em administração pública e ciência política. Daí que vem a minha identificação com essa área de transporte. Porque muitas vezes o pessoal pergunta, mas você não é engenheiro? Eu falo, não, é que durante muito tempo a minha atividade acadêmica esteve muito ligada à ciência e tecnologia e toda essa área de técnica de ciência. E com a administração pública também. Bom, um mês depois a minha mulher vai para o Chile ao meu encontro. E aí é outra coisa, não é? Ela vinha de uma família de classe média, onde tinha todo o conforto, de repente cai num pensionato. País diferente. País diferente, diferente. Nós fomos obrigados a morar numa pensão, não é? E eu recebi uma bolsa de estudo de $200, onde, se eu comprasse cigarro, tinha que voltar a pé. se eu voltasse a pé, não podia fumar. Fumava. Então, mas fomos felizes, eu não posso dizer, aprendemos muito. Logo depois, eu consegui dar aula para complementar a bolsa de estudo, fui convidado para dar aula. Quer dizer, na verdade, quem foi convidado foi minha mulher, que ela estava se especializando em antropologia cultural. Mas ela saiu tão traumatizada do Brasil com toda essa repressão, toda essa situação, que ela acabou acabou não aceitando o convite para dar aula na Universidade Católica e me indicou. Eu aceitei, acabei com isso complementando a minha bolsa de estudo. E também com isso nós pudemos alugar um pequeno apartamento. E a vida foi melhorando. A vida foi melhorando, mas onde a dedicação da minha mulher, você vê como a dedicação da mulher é extremamente importante para você vencer na vida. Não é? Ela que nunca absolutamente fez qualquer tarefa doméstica, porque tinha tudo, era filha única, passou a passar escovão na casa, né? A fazer todos os afazeres domésticos. E com isso nós conseguimos sobreviver. Tivemos 2 filhos nascidos no Chile, tá certo? Que, por sinal, hoje a mais velha que nasceu no Chile é casada com um equatoriano, que tem 2 filhos, um nascido no Equador e outro nascido no Japão. Não é? E o segundo nasceu no Chile também, casado com uma argentina, tá certo? Com dois brasileirinhos. Então, e tem nome de presidente, o filho do senhor? Não, nenhum deles. E a minha caçula, que é jornalista, que agora está esperando mais uma menina. Então, a verdade é que essa experiência foi extremamente rica, me enriqueceu do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista... Eu lecionei, eu fiz algumas atividades acadêmicas, só não segui adiante na atividade acadêmica, que logo depois que nós retornamos ao Brasil, 3 ou 4 anos depois, eu me dediquei à tarefa da Assembleia Legislativa, onde tive o prazer de conhecer o Tom Cafalcetti e o nosso grande amigo... Tunico Ramos. Tunico Ramos. Falei do Tunico porque todo deputado manda um abraço para ele. Pois aqui. É. Aí nessa volta, então, do Chile, é que começou essa sequência de cargos públicos, né, deputados? E quando eu voltei do Chile, eu fiquei 6 meses desempregado. Aí eu acabei sendo convidado para trabalhar na Companhia do Metropolitano de São Paulo, na área técnica, na área de planejamento, já com a ideia desse grupo criar a Companhia de Engenharia de Tráfego. CET. Aí ficamos 6 meses no metrô, depois eu fui para essa Companhia de Engenharia de Tráfego, também na área de planejamento, onde eu fiquei praticamente 5, 6 anos. No último ano da CET,
eu comecei a ser perseguido politicamente, porque eu já... De novo, eu já estava afiliado ao MDB, na época, e se circulava na época que eu seria candidato a vereador. E, portanto, resolveram cortar minha cabeça. E aí foi aquela coisa, né? O governador Montoro, no debate que ele teve, usou também dessa minha demissão como uma perseguição política que já não podia mais existir no Brasil, que estava tentando entrar na senda da democracia. E foi muito importante. Eu acabei criando um grupo muito forte dentro da CT. Conseguimos realmente montar uma equipe de planejamento municipal muito bom. E com isso me elegi vereador, uma dificuldade muito grande, porque eram 33 cadeiras, era pior do que o vestibular. Não é? Isso em 82? Em 82. E aí o partido reconhecia a minha dedicação técnica, a minha competência técnica, achou mais adequado, ao invés de ficar no parlamento, na vereança, que eu fosse guindado à Secretaria Municipal de Transportes. E pela primeira vez, o senhor ocupou pela primeira vez, vezes. Isso. Deputado, vou chamar então o intervalo para a gente entrar no nosso terceiro bloco, contando da experiência depois que o senhor ocupou esse cargo, da vinda do senhor para cá como deputado estadual constituinte. A gente volta daqui a pouco com mais memórias. Até já.